Existiu um homem, chamado Jó, íntegro, justo, temente a Deus. Um homem que honrava o Altíssimo em tudo o que fazia, e que não imaginava que sua fé se tornaria um testemunho para todas as gerações. A Bíblia nos conta que Jó era o homem mais rico de todo o Oriente. Seus rebanhos eram incontáveis. Sua família era o seu orgulho, e seu coração cheio de gratidão. Todos os dias, ele intercedia por seus filhos, oferecendo sacrifícios e orando. Ele pensava: talvez meus filhos tenham pecado em seus corações. Que Deus os perdoe. Essa era a profundidade do seu cuidado e da sua devoção. Mas um dia, algo extraordinário aconteceu na dimensão espiritual. Houve uma reunião nos céus. Os filhos de Deus se apresentaram diante do Senhor, e no meio deles estava Satanás. Deus perguntou a ele: de onde você vem? E ele respondeu: de rodear a terra e passear por ela. Então, Deus fez uma pergunta que mudaria tudo. Você viu o meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Homem íntegro, reto, temente a Deus, e que se desvia do mal. Satanás, com sua natureza acusadora, retrucou: por acaso Jó teme a Deus de graça? Ele só é fiel porque tudo vai bem. Cerca-o de bênçãos, mas tira o que ele tem, e eu garanto que ele blasfemará na tua face. Deus, conhecendo o coração de Jó, permitiu o teste, estabelecendo um limite claro. Ele disse: pois bem, tudo o que ele possui está em suas mãos, mas não toque nele. Não estenda a mão contra a sua vida. E quando o inimigo desceu, a tempestade começou. A vida de Jó, antes um retrato de paz e prosperidade, transformou-se em um cenário de caos e dor. Um mensageiro chegou correndo, ofegante: Jó! Invasores levaram seus bois e jumentas e mataram seus servos. Antes mesmo que ele terminasse de falar, outro chegou. Fogo caiu do céu e consumiu suas ovelhas e pastores. E logo em seguida, um terceiro. Os caldeus atacaram e levaram todos os camelos. Tragédia após tragédia. Perda após perda. Mas o golpe mais devastador ainda estava por vir. O último mensageiro chegou, mal conseguindo falar. Jó, seus filhos e filhas estavam em uma festa na casa do irmão mais velho. Um vento forte do deserto atingiu a casa, e ela desabou sobre eles. Todos morreram. Imagine a cena. Imagine a dor. Jó, ao ouvir a notícia, rasgou suas vestes, raspou a cabeça e caiu por terra, em adoração. E em meio à sua agonia insuportável, ele proferiu palavras que ecoariam pela eternidade. No saí do ventre de minha mãe, e no voltarei. O Senhor deu, e o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. A prova, no entanto, não havia acabado. Novamente, Satanás se apresentou diante de Deus. O Senhor perguntou: você viu meu servo Jó? Ele ainda retém a sua integridade, mesmo que você me tenha incitado contra ele, para destruí-lo sem motivo. Mas o acusador insistiu: pele por pele. Tudo o que um homem tem, ele dará pela sua vida. Mas toca nos seus ossos e na sua carne, e verás se ele não blasfema contra ti na tua face. E Deus mais uma vez permitiu, mas com um limite ainda mais estrito. Ele está em suas mãos. Você pode tocá-lo, mas poupe a sua vida imediatamente. Jó foi atingido por feridas terríveis, da planta dos pés ao topo da cabeça. Ele se sentou sobre as cinzas, pegando um caco de telha para se raspar, em um sofrimento inimaginável. Sua própria esposa, vendo sua condição, disse: você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoa o teu Deus e morre. Mas Jó, firme em sua fé, respondeu: você fala como uma louca. Receberíamos o bem da parte de Deus e não receberíamos também o mal? Seus 3 amigos, Elifaz, Bildade e Zofar, ouviram sobre sua calamidade e vieram consolá-lo. Ao vê-lo, quase não o reconheceram. Escararam, rasgaram suas vestes e se sentaram ao lado dele em silêncio. Por 7 dias e 7 noites, ninguém dizia uma palavra, pois viam que sua dor era muito grande. Mas depois do silêncio, vieram as palavras. Palavras que, em vez de consolar, acusavam. Eles começaram a argumentar, tentando encontrar uma razão para tanto sofrimento. Eles diziam: Jó, confesse, você deve ter pecado secretamente. Pense bem, que inocente já pereceu? Deus não castiga justos! Algo você fez para merecer isso. Para Jó, aquelas acusações eram como sal em feridas abertas. Ele clamava chorando: eu não pequei! Minha consciência está limpa. Mas por que Deus se calou comigo? Por que ele não me responde? Por longos capítulos, Jó questiona, chora, lamenta o dia em que nasceu. Ele debate com seus amigos,
defende sua inocência e clama por uma audiência com o Criador. Ele se sentia abandonado, mas em momento algum ele amaldiçoou a Deus. Sua fé, mesmo ferida e confusa, nunca foi abandonada. E então, depois de todo o silêncio, de toda a dor e de todas as perguntas, a resposta veio, mas não da forma que Jó esperava. O silêncio de Deus foi quebrado pela sua própria voz, que falou a Jó de dentro de um redemoinho. A voz de Deus trovejou: quem é este que obscurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Prepare-se como um homem, eu o questionarei, e você me responderá. Onde você estava quando lancei os fundamentos da terra? Diga-me se é que você sabe tanto. Quem marcou os seus limites? Você já deu ordens amanhã ou mostrou à alvorada o seu lugar? Você pode prender as belas constelações das Pleiades ou soltar as correntes de Órion? Pode você comandar a tempestade e fazer cair a chuva? Diante da majestade e do poder infinito de Deus, Jó Sei incorreu. Toda a sua argumentação, toda a sua autojustificação, tudo Sei desfez. Com lágrimas nos olhos, ele finalmente entendeu. Não se tratava de encontrar uma razão para o sofrimento, mas de conhecer a soberania de quem está no controle de todas as coisas. Humildemente, Jó respondeu: eu sei que podes fazer todas as coisas. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Sou eu, que com palavras sem conhecimento, encobri o teu conselho. Falei de coisas que eu não entendia, coisas maravilhosas demais para mim. Antes, meus ouvidos tinham ouvido falar de ti, mas agora os meus olhos te veem. Por isso, me arrependo no pó e na cinza. Aquele foi o ponto de virada. O quebrantamento de Jó diante de Deus abriu as portas para a restauração. Primeiro, Deus repreendeu os amigos de Jó por não terem falado a verdade a seu respeito, como Jó havia feito. E então, Deus mudou a sorte de Jó. Sua saúde foi restaurada. Sua pele voltou a ser como a de uma criança. E a Bíblia diz que o Senhor deu a Jó o dobro de tudo o que ele possuía antes. Seus rebanhos se multiplicaram. Seus amigos e parentes voltaram, trazendo presentes e consolo. E Deus lhe deu mais 10 filhos, 7 filhos e 3 filhas. E a Escritura faz questão de dizer que em toda aquela terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. Jó viveu mais 140 anos. Ele viu seus filhos, seus netos e até a 4ª geração. Ele viveu uma vida longa e plena, morrendo em idade avançada. A história de Jó nos ensina uma lição poderosa, que mesmo nos vales mais escuros, mesmo quando tudo parece perdido, mesmo quando Deus parece em silêncio, Ele está presente. Ele é soberano. Porque tudo o que foi derrubado pelo inimigo, Deus é poderoso para levantar, para restaurar e para multiplicar. A história de Jó nos mostra que às vezes a maior revelação de Deus não vem na bonança, mas na tempestade, quando você sentir que só lhe resta a fé. Lembre-se de Jó e entenda que a fé, no fim das contas, é tudo o que você realmente precisa. Obrigado por assistir. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, compartilhe com alguém que precise ouvir e se inscreva no canal para mais mensagens de fé e esperança. Que Deus te abençoe.